Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, é sempre muito bom poder compartilhar com você este momento de escuta da Palavra de Deus. A Palavra é luz para o nosso caminho. Já imaginou um caminho na escuridão? É muito arriscado. Corremos o risco de tropeçar, de cair, de nos perder. Igualmente é a nossa vida de fé. Sem luz, corremos o risco de nos perder, de cair. Por isso, é preciso que peçamos todos os dias a graça desta luz, que é a palavra que o Senhor nos dirige. Deixemo-nos ser iluminados por ela, para que sigamos bem os passos na estrada que o Senhor nos propõe. Escutemos com atenção a mensagem do Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Os judeus, outra vez, apanharam pedras para apedrejá-lo. Jesus então lhes disse: Eu vos mostrei inúmeras boas obras, vindo do Pai. Por qual delas quereis lapidar-me? Os judeus lhe responderam: Não te lapidamos por causa de uma boa obra, mas por blasfêmia, porque sendo apenas homem, tu te fazes Deus. Jesus lhes respondeu: Não está escrito em vossa lei: Eu disse, sois deuses? Se ela chama deuses aqueles aos quais a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, àquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo, dizeis blasfemas? Porque disse, sou filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se as faço, mesmo que não acrediteis em mim, credes nas obras a fim de reconhecer de uma vez que o Pai está em mim e eu no Pai. Procuravam novamente prendê-lo, mas ele lhes escapou das mãos. Ele partiu de novo para o outro lado do Jordão, para o lugar onde João havia anteriormente batizado, e aí permaneceu. Muitos vinham a ele e diziam: João não fez sinal algum, mas tudo o que João disse sobre ele era verdade. E muitos aí creram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o trecho do Evangelho de hoje mostra como as pessoas aderiam a Jesus pela fé e, ao mesmo tempo, como que os chefes religiosos daquele tempo queriam, de qualquer modo, impedir que Jesus realizasse a sua missão de revelar o mistério do Pai. Por isso, mergulhemos, aprofundemo-nos naquilo que nos propõe o trecho do Evangelho. O trecho que escutamos começa dizendo assim: Os judeus, outra vez, apanharam pedras para apedrejá-lo. Não é a primeira vez que os judeus fazem isso. E por que fazem isso? Fazem isso porque não acolhem a mensagem de Jesus, não reconhecem em Jesus o Messias enviado pelo Pai e o acusam de blasfemar. Meu irmão e minha irmã, pensemos um pouco, porque muitas vezes, por causa do nosso coração endurecido, nosso coração fechado, pode ser que, assim como aqueles judeus daquele tempo, apanhemos pedras para apedrejar as pessoas, justamente por esta falta de abertura do coração. Assim aconteceu com Jesus, por não ser compreendido e por não ter a sua mensagem acolhida, os judeus apanharam pedras para apedrejá-lo. Então, diante disso, Jesus reage fazendo um questionamento interessante. Jesus então lhes disse: Eu vos mostrei inúmeras boas obras, vindo do Pai. Por qual delas quereis lapidar-me?
Jesus passou toda a sua vida fazendo bem, ajudando quem necessitava, curando os doentes, expulsando os espíritos impuros daqueles que estavam possuídos. Então Jesus faz essa questão. Eu realizei o bem, as boas obras que o Pai me concedeu realizar. Por qual delas quereis me apedrejar? E diante disso, então, reagem os judeus. Volto a dizer que, quando o evangelista São João diz aqui os judeus, está querendo dizer os chefes dos judeus, os chefes religiosos daquele tempo. Estes responderam assim a Jesus: não te lapidamos por causa de uma boa obra, mas por blasfêmia, porque sendo apenas homem, tu te fazes Deus. Portanto, acusam Jesus de blasfêmia, porque Jesus dizia ser Filho de Deus. Ao mostrar essa sua intimidade, essa sua relação de proximidade, comunhão e unidade com o Pai, eles acham que Jesus está blasfemando e por isso deve morrer. É interessante, meu irmão, minha irmã, como que a estreiteza de coração e de mentalidade deixa de lado todas as boas obras realizadas por Jesus para apanhar este aspecto, justamente por não compreender quem é Jesus e qual é a sua missão, e por isso querem condená-lo à morte, acusando-o de blasfêmia. Meu irmão, minha irmã, não tenhamos essa estreiteza de coração, de não saber reconhecer o bem, as obras boas que as pessoas realizam. Às vezes, por causa dessa estreiteza de coração, deixamos de ver e contemplar tanto bem que as pessoas realizam à nossa volta. E simplesmente, às vezes, por não concordar, por não ter uma concordância no nosso modo de compreender, pela estreiteza da nossa reflexão, então queremos condenar as pessoas. Tomemos cuidado, foi isso que aconteceu com Jesus. Então Jesus reage. Jesus lhes respondeu: não está escrito em vossa lei? Eu disse, sois deuses? Esta é uma expressão que era atribuída aos juízes daquele tempo, que tinha a função de julgar, e julgar é um atributo de Deus. Então Jesus faz esta referência à lei judaica. Eu disse, sois Deus? Se ela chama deuses aquele aos quais a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, é interessante porque Jesus coloca aqui os judeus diante da sua própria lei, sobretudo para ajudá-los a tomar consciência de como eles fazem uma leitura seletiva da palavra de Deus, isto é, aquilo que lhes interessa, eles utilizam a seu favor, mas aquilo que não lhes interessa, eles simplesmente ignoram. Por isso Jesus diz, a Escritura não pode ser anulada. Aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo, dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus. Portanto, os chefes dos judeus não admitem que Jesus chame a Deus de Pai, que isso é uma blasfêmia e por isso deve ser morto. Este é um dos motivos pelos quais Jesus é condenado à morte, de ser chamado Filho de Deus. E continua, se não faço as obras de meu Pai, não acrediteis em mim, mas se as faço, mesmo que não acrediteis em mim, credes nas obras, a fim de reconhecer de uma vez que o Pai está em mim e eu no Pai. Então Jesus pede que aquele grupo de judeus creia ao menos pelas obras que ele realiza, mas mesmo assim são incapazes de reconhecer quem é Jesus e qual é a sua missão. E por isso o Evangelho diz, procuravam novamente prendê-lo, mas ele lhes escapou das mãos. Partiu de novo para o outro lado do Jordão, para o lugar onde João havia anteriormente batizado, e aí permaneceu. Portanto, Jesus teve que viver como fugitivo, justamente por ser filho de Deus, por causa da sua identidade e por causa da sua missão, queriam prendê-lo e queriam matá-lo. E o finalzinho do Evangelho diz assim, muitos vinham a ele e diziam, João não fez sinal algum, mas tudo que João disse sobre ele era verdade, e muitos aí creram nele. Portanto, uma adesão de fé a Jesus.
Ao mesmo tempo que um grupo não reconheciam que Jesus era o Filho de Deus e queriam prendê-lo e matá-lo, outras pessoas, outro grupo, acreditava em Jesus, fazia esta adesão de fé a Jesus. Renovemos também nós hoje a nossa adesão de fé a Jesus e ao seu projeto de amor. Querido irmão, querida irmã, a mensagem do Evangelho de hoje é muito forte e mostra dois grupos. Por um lado, aqueles que queriam prender Jesus e levá-lo à morte, acusando-o de blasfêmia, e por outro lado, as pessoas que abraçavam Jesus pela fé. Hoje, nós queremos renovar diante de Jesus a nossa adesão de fé, reconhecendo que Ele é o Filho amado do Divino Pai Eterno enviado a este mundo para nos salvar. Dirijamo-nos ao Pai e a Ele façamos a nossa prece. Divino Pai Eterno, Deus de amor, Deus de misericórdia, te pedimos no dia de hoje, ensina-nos a reconhecer em Jesus o Teu Filho amado, que veio a este mundo com a missão de revelar o Teu rosto de amor. E ao mesmo tempo, Pai Eterno, ajuda-nos pelo Teu Espírito a testemunhar a Tua bondade e a Tua misericórdia na vida das pessoas que encontramos pelo caminho. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.